Bom, eu não sei exatamente se o que eu possa falar assim, nesse momento, tenha para vocês um interesse imediato, porque pelo que eu recebi do Alexandre, eu imaginei que era um grupo de semiótica e que estava interessado em psicanálise. E então... A gente é menos que isso, a gente é um grupo que tem começado a estudar semiótica, mas enfim, estamos interessados na tensiva e tal, e gostaríamos de ver como que seria possível vamos dizer, a semiótica conversar com a psicanálise, a questão das funções, né? Então, o que eu posso fazer, assim, dado que é uma fala, digamos assim, que não é um seminário de várias sessões, então, o que eu posso apresentar seria assim, como que eu me propus fazer a semiótica dialogar com a psicanálise. Primeiro, para depois chegar naquilo que eu julgo, digamos assim, uma potencialidade da semiótica tensiva de dar continuidade a esse diálogo. Então, a minha experiência com semiótica tensiva é bastante grande, embora eu não opero analiticamente com análises de semiótica tensiva. O meu conhecimento vem de que na USP nós formamos um grupo, o Luiz Tati, o Ivan Carlos Lopes e eu, que traduzimos o Zilberberg desde o Tensão e Significação, Razão e Poética do Sentido, Elementos de Semiótica Tensiva, que foi o último, e estamos preparando o último dele, que ele publicou em 2012, que se chama A Estrutura Tensiva. De fato, não é fácil. Se vocês quiserem ouvir... Ele não dá muito exemplo também, né? Ele é muito teórico. É muito difícil. Se um dia vocês quiserem realmente... Eu não sei se ele se disporia nessas alturas. O Luiz Tati... Vocês conhecem o Tati do grupo Rumo, músico, cantor e tal. Ele é aposentado agora da USP. Ah, ele está aposentado? Ele se aposentou e ele era do nosso grupo. Então ele conhece, digamos assim, o Zilberberg mais do que o próprio Zilberberg. Porque ele corrige o Zilberberg. Ele corrige determinadas passagens, porque esses autores, quando eles são criativos, eles vão embora. E quem vem atrás que se encarregue de organizar a teoria. Lacan foi um claro exemplo disso. Bom, mas então, o que eu imaginei que eu pudesse falar para vocês seria uma espécie de histórico dos temas que eu trabalhei nessa interface, sobretudo para quem estiver realmente interessado num diálogo com a psicanálise vindo da semiótica, que é um pouco diferente desse diálogo vindo da filosofia, o qual é plenamente legítimo e tudo mais, mas que é diferente, de não repetir etapas já andadas, né? Caminhos já feitos. Eu digo isso porque eu dei um parecer recente para uma bolsa de pós-doutorado no exterior, de uma doutora da Unicamp, que queria fazer um pós-doutorado em Paris para estudar o conceito de sentido em Lacan. E é curioso que ela não... e na interface com a linguística, e ela frisava bem que era a interface com a linguística. E o curioso é que eu fui olhar a bibliografia, tinha poucos linguistas lá nesse meio. E ela deixou, digamos assim, não querendo, vamos dizer, sentir uma espécie de mágoa por não ter sido citado, mas ela deixou de visitar os meus textos, nos quais eu passei 10 anos fazendo isso. E não que possa valer muito, mas ela poderia ter se inteirado disso para daí para frente andar. E não repetir passos que eu fiz. Eu olhava o trabalho dela e falava, nossa, mas aqui eu já estudei esse texto do Lacan para isso, já estudei esse texto do Lacan para aquilo, etc. E o curioso é que a orientadora dela foi uma pessoa que, claro que eu não vou dizer o nome porque não interessa, não é acusação das pessoas. A orientadora dela defendeu a tese 2 anos depois da minha, e a minha orientadora foi banca da tese dela e comunicou a minha tese para ela. Quando você for querer fazer, vê, trabalhem juntos e tal.
Mas aí tem um problema no campo da psicanálise, que talvez eu possa falar um pouco com vocês sobre isso, que é um pouco complicado. Então eu vou contar o meu itinerário e as coisas que eu já trabalhei. Porque caso vocês tenham interesse, aí é só partir daí para frente. Claro. Eu tinha um professor que falava, quando você vai fazer um mestrado ou um doutorado, o primeiro lugar que você vai é nas teses defendidas. Você procura os assuntos, tá? Vai lá na tese defendida. Você tem dois ganhos. Primeiro, porque a pessoa já triturou um pouco esse campo. Segundo, porque ele já te oferece uma bibliografia que pode ser que você nunca tivesse tido contato casual com essa bibliografia. Então a pesquisa de uma tese é fundamental. E hoje em dia a internet está muito mais fácil de... Vocês desculpem a minha voz, mas fim de ano na USP, eu faço parte da diretoria do sindicato e nós estamos numa batalha infinda contra os projetos de lei, contra os trabalhadores, tal. Então é passeata na Paulista, é passeata no Butantã, é no hospital universitário, encontro na Alesp. Então a gente vai gritando daqui, gritando dali, até o ponto em que a voz vai se perdendo. Então a minha voz é um pouco melhor do que isso. Tá? Bom, então, meio que para chegar rapidamente o ponto onde eu parei, eu vou dizer onde eu parei pelo seguinte. Eu fiz meu doutorado inteiro na USP, semioticista, duro, puro e enfurnado e convicto. Então eu estudei a semiótica greimasiana, tendo lido a semiótica peirciana, gostei tanto que eu hesitei de seguir um ou outro, mas chegou um momento que eu falei, bom, não dá, duas teorias do tamanho da de Peirce, do tamanho do Greimas, ou você faz uma ou faz outra. Aí eu me dediquei a Greimas. Só que foi meu doutorado foi nos anos 80, eu terminei no comecinho dos anos 90, e justamente nessa época a semiótica trabalhava com a semiótica com as paixões. E eu, por uma casualidade assim que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, um dia eu estava num livreiro lá na USP, o senhor Jaime, hoje falecido, e eu de repente vi um livrão desse tamanho assim, Lacan, écrit do Lacan, e eu dei uma batida de olho sem querer numas páginas, estava lá, a função e campo da fala no campo psicanalítico. Eu comecei a folhear um pouco Saussure, porque o signo não sei o que lá. Falei, pai, mas um psicanalista falando de Saussure, que coisa interessante. Bom, aí esse Jaime veio aqui no pé do ouvido, com aquela voz grave dele, e falou assim, ó, compra esse livro, ele está sendo muito vendido. A experiência de venda de livro dele me fez eu comprar o livro. E eu comprei e comecei a ficar apaixonado pela escrita mesmo do Lacan. Escrita barroca e tal, mas pouco a pouco, difícil. O francês do Lacan é uma coisa dificílima de entender. Mas obstinadamente eu fiquei 10 anos estudando psicanálise para fazer minha tese de doutorado. E minha tese de doutorado foi publicada, se chamou Inconsciente et Verbo. Bom, eu trouxe um exemplar para mostrar, porque para vocês só darem uma olhada nos... Não, é o outro aqui. Nas temáticas que foram trabalhadas aí. Claro que não dá para comentar, né? Mas assim, dá uma palavrinha sobre cada coisa, põe 100% para eu poder olhar isso. Aqui. Então, rapidamente dizendo, desses 10 anos que eu passei estudando Lacan, fui para a Europa, fiquei um ano lá, xerografei todos os seminários piratas do Lacan. Posso dizer que eu não entendi nada, mas que eu li todos, né? E ainda mal estabelecidos e tal. E aí eu defendi uma tese com esses capítulos aí, e para minha sorte ou destino, ou sei lá, confluências astrais ou coisa assim, eu convidei para a banca o Luiz Alfredo Garcia Rosa, do Rio de Janeiro,
não sei se vocês conhecem, ele Conheço. escreveu uma série de livros sobre Freud, é filósofo também. Escritor de romances policiais também. Ah, bom, ele é escritor, isso. Depois que ele se aposentou, ele abandonou. Abandonou não, que ele atende um grupo aqui em São Paulo ainda freudiano. E ele estava na banca, e até foi difícil fazê-lo entrar na banca, porque ele demorava muito para atender, e o programa tem essas coisas de terminar logo no prazo, etc. A minha orientadora ficou assim, doida da vida, porque ele nunca podia, mas para mim era importante. Eu falei, eu vou defender uma tese na interface de semiótica e psicanálise, e não vai ter um psicanalista na banca? Eu falei, eu vou falar para quem? Falei, é muito fácil você falar para um ninho, né, onde os outros são passarinhos iguais a você, então não tem sentido. Bom, aí, enfim, deu certo, e por coincidência, naquela semana, ele estava abrindo um concurso na UFRJ para formar o programa de teoria psicanalítica lacaniana e freudiana. Então ele me perguntou se eu tinha algum engajamento acadêmico na ocasião. Não tinha, e fui lá, prestei, estudei pra caramba, nem posso contar o que eu estudei muito mais depois da tese do que antes da tese, porque eu tinha que estudar psicologia e psicanálise junto, era para um programa de psicologia e psicanálise. Bom, enfim, tive sorte, passei e fui fazer parte do programa dele. Fiquei 15 anos lá, trabalhando com psicanálise, dando aula de Freud, de Lacan, e atuando a temática que eu desenvolvi na tese. Enfim, o que eu posso dizer? Foi um imenso fracasso. Foi um imenso fracasso, por quê? Porque os alunos que entravam na pós... Na pós de teoria psicanalítica, eles não aceitavam nenhuma crítica a Lacan, absolutamente. Então, como linguista, eu posso dizer assim, eu sou um lacaniano do fundo do coração, mas quando eu noto que eu preciso criticar, eu critico. E a teoria do significante do Lacan é sumamente criticável quando você tem uma posição forte de teoria linguística a partir de Saussure. Então, o ponto nevrálgico era uma teoria do significante puro sem significado. Então, eu tentava demonstrar por A mais B que é impossível você conceptualizar uma linguagem se você não tem a contrapartida do significado. Porque senão você cai em equívocos do tipo. Só para dar um exemplo super simples, você tem na nossa língua a palavra sapato, por exemplo, ou a palavra cavalo, por exemplo. Se você muda um pouquinho os fonemas, tipo calova, calova, vacalo, ou passota, você não forma nada na língua. E você está com os mesmos fonemas. Então, não é um aleatório. Quem decide que um significante é significante é o significado. Jacobson dizia isso. E o Lacan estudou muito Jacobson. Mas, enfim, não vou criticar tanto o Lacan, porque eu entendi o porquê que ele queria enfatizar muito o significante. Porque o significado era terra de ninguém. Era terra hermenêutica, era idiosincrasia de conteúdos imaginários. Então, não havia uma teoria forte, estrutural, do ponto de vista do significado. Então ele apostou tudo no significante. Bom, enfim, para resumir, foi um fracasso porque os alunos que queriam se formar em Lacan não aceitavam a menor crítica ao discurso lacaniano. Então, a minha função lá foi ir produzindo textos, e esse já era a tese pronta. Depois eu escrevi um outro que foi publicado, não sei se você tem. Inconsciente Sentido? Inconsciente Sim, Sentido. Esse eu já li vários artigos. Esse aqui, que o Dunker que me pediu para publicar na coleção dele. Ele já estava publicado e eu acrescentei um capítulo, depois eu comento rapidamente aqui. Então, veja, o meu problema na época era, veja, Freud é a ciência, Lacan é a ciência por uma epistemologia do desejo, a cientificidade da psicanálise, psicanálise caminho das luzes, psicanálise mito, logos e mitos, foi toda uma tentativa, porque na época
havia uma espécie de ojeriza ao discurso científico, ao discurso acadêmico. Os 4 discursos do Lacan colocavam a academia como discurso da obsessão, então que era antípoda ao discurso da psicanálise, da histérica, né? Então, e aí, isso mal entendido significou no varejo dos psicanalistas uma recusa da ciência, uma recusa da universidade, uma recusa frontal. Tanto que eles passaram muito tempo fora das universidades. Depois foi se ajeitando, o próprio Duncan hoje está na universidade, o Joel Birman está na universidade, todo o grupo lacaniano do Rio de Janeiro está na universidade. Mas nessa época era uma espécie de anticientífico. Bom, enfim, foi uma série de trabalhos que eu fiz aí. Aí depois eu tentei provar, com as minhas forças de doutorando, né, que havia um novo sentido de psicanálise, de cientificidade para a psicanálise, fora dos parâmetros da ciência objetiva, empírica, experimental, etc. Que havia um modelo de cientificidade que estava nascendo com a linguística e com a semiótica. Então, cujo valor científico não estava tanto dado numa espécie de empiria, de análises quantitativas, tal, mas numa espécie de conceitualização coerente dos fenômenos, não só da linguagem pela semiótica, como dos fenômenos psicanalíticos. E eu fui cercando Lacan e mostrando vários textos de Lacan. Eu tenho um fichamento enorme do pensamento de Lacan, mostrando que ficou ali um espaço conceitual, que eu chamei vacância conceptual, no pensamento do Lacan. Depois, os descuidos conceptuais, hipérboles e paralogismos em psicanálise. É difícil eu contextuar o que seria isso, mas dando assim um brevíssimo comentário, quando a semiótica se propôs a trabalhar, ela criou uma conceituação que é difícil de absorver, uma metalinguagem difícil, mas que ela tem essa grande vantagem, ela é democrática, ou seja, uma vez definido o conceito, todo mundo pode operar. Não fica sendo aquele tipo onde só os grandes gênios detêm a interpretância mais legítima. E era isso que estava ocorrendo com os discípulos do Lacan. Cada um se julgava melhor intérprete do Lacan do que o outro. Então aí começaram os grupos lacanianos. O genro Jacques Alain-Miller formou dele. Já me esqueci os nomes de todos os discípulos dele. Foi uma espécie de diáspora, né? André Green formou outro grupo dele. Colette Soler, o Bruynot, Pierre Bruynot. Quer dizer, então, por quê? Porque o modo como Lacan projetou a psicanálise, fundada numa espécie de estilo, o estilo do próprio homem, né, estilo dele, que é muito fecundo, mas uma espécie de produção estilística não é facilmente convertida em método de análise. Daí que eu trabalhei, olha, o estilo sobre o estilo em Lacan, estilo em metalinguagem. Então, eu critiquei um pouco o estilo do Lacan, não tanto porque eu acho que ele não é fecundo, mas porque ele permitia uma série de usos dos conceitos de psicanálise de uma forma, eu diria, muito barata. Eu uso um exemplo de um psicanalista, Godino Cabas, acho que do Paraná, não sei se ele ainda está no Paraná, mas ele organizava a questão do complexo de Édipo com outro, com a histeria, e ele usava os argumentos do tipo assim: o complexo de Édipo tem a ver com o outro. Ora, o outro tem a ver com a histérica, portanto o complexo de Édipo tem a ver com a histérica. O que é esse ter a ver? Tem a ver, passa por aí, é mais ou menos isso. Então, é aí que eu chamei de discurso paralógico, né? Quer dizer, é fácil você falar, manusear um pouco os conceitos, dando uma amarração fluida entre eles, né?
o que não tem a ver com o que no inconsciente? Né? Então, nesse sentido, eu fui meio que criticando um pouco. Bom, para vocês terem uma ideia, um dia me pediram, a gente ia fazer um número especial de uma revista do Rio Grande do Sul. Veja, a psicanálise tinha um problema sério na ocasião. A gente não era reconhecido no âmbito da psicologia. Na ANPEP não havia grupos psicanalíticos da ANPEP. A ANPEP era todinha dominada pela psicologia experimental, behaviorista, psicologia cognitiva, psicologia da memória, etc. Foi uma luta dura para conseguir fazer a psicanálise entrar no âmbito seria ANPOL-D. Aqui é ANPOL também? Não. Vocês é ANPOC, né? Não. Nossa, é compós. Compós, tá. Digamos, a ANPEP é uma compós do campo da psicologia. Tá. Então era difícil a gente conseguir fazer valer o ponto de vista da psicanálise no âmbito dos psicólogos. Era uma luta ferrenha com aqueles psicólogos, sabe, os velhos bastiões, guardiões da psicologia hard, né? Bom, mas aí então a gente conseguiu, através de um número de uma revista Reflexão e Crítica do Rio Grande do Sul, compor um número de psicanálise. Então eu escrevi um texto que eu chamei, está aqui nesse livro, deixa eu ver o outro, depois eu volto a falar um pouquinho desse aí, que eu chamei sobre a transferência, leva um pouco, o excesso de transferência na pesquisa em psicanálise. O que eu quis dizer? O modo como a psicanálise lacaniana se construiu... Desculpa, tá interessante falar de psicanálise para você? Já contei que eu fui um fracasso no Rio de Janeiro, então eu já estou livre desse problema. Fracasso por quê? Porque os alunos não tinham tempo de aprender linguística para poder absorver mais o Lacan. Então, as aulas de linguística que eram dadas por professores psicanalistas, eu ainda tinha cabelo um pouco na época, me arrepiavam os cabelos, né? Porque eu falava, nossa, olha o que estão passando para essa garotada, né? O pior é que essa garotada fugia dos meus cursos para ir nesses, porque eles achavam que as minhas críticas ao Lacan eram muito duras. Então eu não estava autorizado a falar de psicanálise porque eu estava criticando Lacan. Então, um pouco em função disso, eu escrevi esse texto, O Excesso de Transferência na Pesquisa em Psicanálise, em que eu chamei que havia, no âmbito da teoria psicanalística, uma transferência pânica a Lacan, uma transferência pânica aos Dixit Lacan. Então, se Lacan disse, é verdade. Nenhuma crítica é possível fazer a Lacan. Então, isso gera uma espécie e não saiu da minha boca assim, pura e simplesmente. Rustang trabalhou, esse François Rustang, Um Destino Funesto da Psicanálise, foi todo um livro construído para mostrar que a figura do Lacan exercia um tal fascínio que, ao invés de abrir a criatividade, se fechava numa espécie de dogmatismo um pouco sectário, né? Bom, eu escrevi esse capítulo aí, que foi o primeiro de uma série. Aí o que aconteceu? Essa revista mandou esse artigo ser lido por um psicanalista. E esse psicanalista escreveu um parecer de 12 páginas, descendo o cacete no meu artigo, dizendo que eu estava completamente errado, que o que funciona na psicanálise é a própria transferência, não sei o que lá. Só que ele... Bom, aí me perguntaram na revista se eu admitia que o texto, que era um texto de parecerista, né, se poderia aparecer na revista o texto. Falei, bom, desde que eu possa ter uma réplica, uma tréplica, né? Falei, porque senão fica chato, ele faz a crítica e fica por isso mesmo. Bom, aí ele escreveu, está publicado, eu indico onde está. Claro que eu não podia pôr no meu livro um texto que não é meu, mas eu indiquei. Próxima página. Aí ele escreveu
contestando, mostrando que a clínica funciona por transferência. Ora, não era isso que eu estava dizendo, a clínica funciona sempre por transferência. É o discurso da psicanálise que não pode funcionar como uma transferência de sujeito suposto saber. Né? E aí eu usei um pouco a semiótica. Por quê? Porque o conceito de sujeito suposto saber do Lacan, se você traduz em modalidades, vocês conhecem um pouco de modalidades da semiótica. Você traduz isso facilmente com modalidade do crer. O que é? Sujeito suposto saber é o paciente supõe que o analista detém a verdade sobre si. E Lacan diz explicitamente isso. Ele fala, o sujeito pode estar completamente equivocado, né, ao pensar assim. Mas é isso que mobiliza a clínica, é isso que mobiliza a cura. Então, o sujeito suposto saber é um crer do sujeito 1 no saber do sujeito 2. Só que, se você articula no quadrado semiótico, vocês também já articulam um pouco. Você então já gera 4 posições. Você crê que o outro sabe, você crê que o outro não sabe, você não crê que o outro saiba e você não crê que o outro não saiba. Isso já gera 4 posições modais perante a transferência só por relação ao saber. Então o que eu fiz? Nada muito genial. Eu falei, bom, como os modais são 4, falei, então a gente tem que supor que há um crer do sujeito 1 no poder do sujeito 2. O que significa isso? Se a gente não acredita na eficácia de uma terapia, você não entra nela. Você pode falar assim, você fala, pô, meu analista sabe muito, mas essa análise lacaniana não tem o poder de me curar. Eu não tomo um remédio se eu não tenho uma crença no poder de cura dele. Então, eu escrevi esse trabalho mostrando que a transferência, como discípulo de Lacan, eu propus que, além do sujeito suposto saber, haveria um sujeito suposto poder, um sujeito suposto dever e um sujeito suposto querer. E dei exemplos, porque, veja bem, olha só a situação do poder. E sem contar que a transferência é um conceito de mão dupla. Você ter que entrar direto dentro de um grupo para fazer o famoso passe. Né? E se eu estava criticando o modo como esses grupos se constituíam em torno de uma figura do Dixit, né, que vinha metonimicamente se reproduzindo. Né? Primeiro era Freud, né? Depois o Dixit-Freud, que o Rustan criticou no Um Destino Funesto da Psicanálise, foi substituído pelo Dixit-Lacan. Então, é o Dixit-Lacan que autoriza agora como a gente vai ler Freud. Então, para mim, do ponto de vista epistemológico, eu achava que isso era um excesso de transferência. Então, teria que haver um equilíbrio transferencial, né? E eu citei Freud. Freud tem textos maravilhosos sobre a transferência. Ele fala assim, a psicanálise tem que velar pela autonomia do paciente. Ou seja, a conclusão da clínica é deixar o paciente autônomo. Ou seja, é você liberar a transferência desse sujeito suposto saber. Então veja, é a cura. O desfazimento da transferência é a cura. Se você mantém a transferência, você mantém o paciente como refém. Né? Você segura nessa posição do saber e aí o teu paciente não consegue se liberar de você. Bom, enfim. Mas o engraçado, aí eu propus esses 4 modos de sujeito suposto isso, em quadraturas, né? E um exemplo para mim que foi flagrante, um dia uma analista muito desesperada, assim, um drama terrível, ela falou assim, olha, eu sinto que eu tenho que liberar meu paciente, porque ele já fez tudo, ele está pronto para sair. O problema é que se eu liberar, eu não pago aluguel do meu paciente. Terrível. Porque ela tinha outro, ela tinha 2, então os 2 pagavam aluguel, um só não pagava. Então o que ela fazia? Ela soltava os 2 e saía da clínica, ou ela segurava um para poder atender o outro. Ou seja, qual é a transferência aí? Ela sabe que tem que liberar, mas não pode. Então ela estava sob a égide do não poder fazer.
E isso a semiótica nos ensina com muita simplicidade, não é nem grandes atos geniais. Então a gente tinha que supor, e o querer também. Os analistas eles se queixavam, e eu fiz parte de outros grupos lá, não sei se vocês conhecem o Magno, M.D. Magno, do Rio de Janeiro, é um psicanalista super forte. Ele é muito carismático, esse Magno. Eu segui bastante os cursos dele, os seminários dele e tal. Ele é considerado meio delirante, meio maluco, etc. Né? Mas é maluco como Lacan foi maluco. Né? Essas maluquices que faz a ciência progredir. Né? Esses malucos pagam na carne o avanço da ciência. Então eu gostava muito do Magno no Rio de Janeiro. E participei do grupo dele, discutia com eles. Então eu vivi muito essas situações de microtransferências. E ele falava assim, quando eu percebo que o cara não quer se curar, eu mando embora. Veja, quando eu percebo que ele não quer se curar, é o sujeito suposto não querer. Ou o sujeito suposto querer não fazer. Resistir a ponto de não querer. Então veja que a gente não pode desvencilhar a transferência de todo o conjunto de atividades. Né? Bom, enfim, só para verificar até onde vai isso, aí começa a poder entrar a atensiva, porque essas quadraturas que eu fiz é as categorias, a semiótica categorial, a primeira, a clássica e tal. Mas quando você vê que essas transferências elas são intensas, mais intensas, menos intensas, quando você tem um suposto saber digamos assim, excessivamente intensivo, você vai à credulidade. Você fica crédulo mais do que crê. Vai a fanatismos. E se você diminui essa tensividade, essa tensão, você vai à indiferença. Então você tem graus, além de toda essa articulação em quadratura, né? Já multiplicada por 4, né, que são saber, querer, dever e poder, e cada uma delas por 4, então já são 16 posições subjetivas, né, e ainda você pode granular elas, né, quer dizer, é um poder muito forte, um poder enfraquecido, um saber elevado, um saber dissuadido. Então você pode estabelecer, e aí entra Lacan, eu vou usar uma expressão do Lacan, uma estereoscopia fina das posições subjetivas do sujeito. E aí você evita de fazer o corte anogórdio, né? Quer dizer, é histérica, é psicótico, é obsessivo, ou seja, você já molda o teu paciente naquela meia dúzia de características clínicas e perde a chance de saber que a subjetividade é muito mais complexa do que tipificadas dessa maneira. Então, no meu entendimento, era uma contribuição importante para a psicanálise, né? Ter que escrever sobre essas coisas. Bom, aí então, quando eu escrevi isso, aí veio o outro e desceu o cacete no meu artigo. Aí eu escrevi uma tréplica mostrando que a clínica é um lugar sem excessos, né? Sem excessos. O que aconteceu foi que os textos que eram divulgados para os alunos em formação eram só o do outro psicanalista que criticou. Eles conheciam o texto do psicanalista que criticou e deixavam de conhecer o texto que foi criticado e a tréplica. Ou seja, por quê? Porque eu não tinha o brevet de psicanalista, eu não tinha o salvo-conduto da clínica. Então, esse é um problema que, se vocês um dia quiserem entrar fundo na psicanálise, vão ter que conviver com essa situação. Ou vocês mergulham direto na clínica, e aí passam por esses institutos, por essa situação de transferência, e saibam lidar com essa transferência, ou vocês não serão aceitos como membro do grupo. Então, depois, durante esses anos que eu fiquei lá, eu fui produzindo artigos daqui, artigos dali, e
E na minha intenção, eu parei um pouco de trabalhar com a psicanálise por uma razão simples. Eu voltei do Rio de Janeiro, eu me aposentei lá pela UFRJ, eu tinha começado a trabalhar muito cedo, e ainda na época a lei da Previdência, que vai condenar todos vocês a trabalhar até o fim da vida, não havia ainda. Então eu consegui me aposentar lá com 30 e poucos anos de trabalho, e então continuei lá, mas aí surgiu uma vaga no departamento de semiótica, onde eu me formei, com todos os meus amigos, né, que era quase uma espécie de retorno à casa paterna, né, freudianamente dizendo. E eu vim para cá e de repente aqui também o grupo estava muito enfraquecido, tal, então eu precisei me dedicar mais à semiótica. Fomentei um pouco os grupos de alunos para tentarem dar continuidade à psicanálise e tal, mas mais um fracasso. Eu consegui fazer meus alunos estudarem psicanálise, só que eles detestaram Lacan e foram para Jung, foram para Winnicott, foram para Bion. Tem uma aluna que é psicanalista agora, kleiniana, né? E contra tudo o que eu estava tentando formar, né? Porque para mim a clínica lacaniana, tirando os excessos, tirando essas algumas interpretações, eu bati duro contra o Jacques Alain Miller, não sei se vocês gostam muito dele, mas também por causa disso, porque a leitura que o Jacques Alain Miller fazia do Lacan, por exemplo, uma das grandes teses do Jacques Alain Miller é uma clínica fora do sentido, hors sens. E eu acho que isso é uma impropriedade total, né? E pior de tudo, que diz que é fora do sentido, mas não existe possibilidade, porque que é uma clínica do incomunicável, são palavras bonitas, né? É até bonito falar, é uma clínica do incomunicável, mas se você leva adiante e você vai até o fundo da gravidade do que significa incomunicável, digamos, se vamos separar sílaba a sílaba, como é que você pode fazer uma clínica se realmente a coisa é incomunicável? Então não haverá clínica, não se trata do segundo clínica do Lacan, nem uma terceira clínica do Lacan. Será uma clínica não clínica propriamente dita. Bom, enfim, então, vindo para a USP, voltei a mergulhar na semiótica, mas aí o meu itinerário foi para um itinerário um pouco mais epistemológico. A semiótica teve uma espécie de, não sei se o Alexandre já comentou aqui, uma espécie de, que a gente chama um tournant phenoménologique, uma virada fenomenológica da semiótica dos últimos tempos. E então o meu trabalho está todinho dentro da semiótica mesmo. Como eu disse no começo, eu não pratico a semiótica tensiva, mas eu defendi uma tese em 2015, que para minha sorte eu tive 2 membros estrangeiros na banca, um belga e um francês. Michel Arrivé, faz sentido para vocês, Michel Arrivé? Michel Arrivé é um dos linguistas que mais conhece Lacan que eu já vi na vida. Ele conhece Lacan em vírgulas. Eu assisti 2 cursos dele, ele tem vários livros, Linguística e Psicanálise, Linguagem Inconsciente, ele fala do Lacan, do Pichon, dos autores que Lacan lia. Ele conhece muito bem o Lacan, faleceu agora no começo do ano. E ele foi membro da banca da minha tese de livre docência, e para minha satisfação ele deu nota máxima, incentivou a publicação e pediu para eu publicar lá na França com muita rapidez para o tema não envelhecer. E a FAPESP me deu uma ajuda aí, não sei, caiu na mão de um parecerista amigo, a gente nunca sabe, o parecerista da FAPESP é uma loteria, que nem da loteria esportiva. E caiu, e ele aprovou, e foi traduzido, e acabou de ser publicado agora. Mas é semiótica pura. Só falo dele porque Zilberberg
eu dediquei ao Zilberberg essa... Qual é o título? Bom, eu vou dar em português, a semiologia de Saussure e a semiótica de Greimas como epistemologia discursiva. Esse é o nome do livro. O subtítulo, Uma Terceira Via do Conhecimento. Mas é tudo no campo da epistemologia mesmo, da semiótica. Mas por que Zilberberg? Então eu fiz um capítulo dedicado a Saussure, um a Yamslev, esse nome não vos é familiar, Yamslev é conhecido, Yamslev, um capítulo a Greimas e um capítulo ao Zilberberg. Porque eu considero que o Zilberberg é o único dos discípulos do Greimas que levou a coerência metodológica da teoria até o limite do afeto, né? Quer dizer, do lugar mais difícil de você mostrar uma estrutura linguageira, né? Porque o afeto é considerado uma explosão do corpo, uma explosão dos humores do corpo, praticamente impossível de conceitualizar. E a teoria do Zilberberg justamente veio com essa ideia de acontecimento, com a ideia do gradiente de tensividade, ele veio dar uma possibilidade teórica na linha da semiótica greimasiana e amsleviana para a questão do afeto. Então, por isso eu parei um pouco de estudar essa interface da psicanálise. Então, se eu estou trazendo um pouco aqui da experiência que eu tive nesse campo, é única e exclusivamente para que, se alguém de vocês quiser avançar, que saibam das dificuldades. Porque não foram poucas. Eu lembro que eu passei 15 anos não me engajando em grupos, a não ser do Magno, porque os seminários do Magno, vocês conhecem o site Novamente? Então, o grupo do Magno se chama Novamente. E ele tem um site muito poderoso, ele é bastante personalista também, como o estilo da psicanálise, né? Assim como Jacques Alamiller é personalista no grupo dele, né? O Magno é personalista no grupo dele. E ele tem uma leitura psicanalítica, ele é um grande leitor, ele é filósofo, ele tem uma cabeça de gênio. E a teoria dele é uma espécie de mescla de Freud e Lacan, mas para um rumo que acho que vocês em comunicação vão talvez ter mais proveito do que eu. Ele criou uma teoria chamada transformática, e que é todinha na área da comunicação. Eu até escrevi um artigo para ele, fazendo uma leitura na época que eu conhecia melhor a teoria dele, que foi publicada numa revista de como é que chama a cidade do Rio? Juiz de Fora. Mas a minha participação assim produtiva foi muito pouca, porque eu ia lá meio que para ouvir, para escutar, e não para, digamos assim, compactuar com o estilo de transferências que ocorrem nesses campos. E o que eu posso dizer é que é uma pena a gente ter uma convicção do quanto a teoria semiótica poderia ser para a psicanálise de hoje o que a linguística foi para Lacan dos anos 50. A semiótica cabe como luva nas hipóteses centrais do Lacan, do inconsciente estruturado como uma linguagem. E toda a crítica que se fez contra essa hipótese do Lacan porque, na época, vejam bem, Lacan falava essas coisas nos anos 50. O que era a linguística nos anos 50?
Nada. Saussure, mal se conhecia Saussure na Europa. Lacan foi uma espécie de pioneiro de conhecimento de Saussure. Greimas, o primeiro texto do Greimas se chama A Atualidade do Saussurismo, foi escrito em 1956. E os seminários do Lacan começaram em 53. O Discurso de Roma é um texto de 53. Ou seja, antes mesmo de uma intervenção de um linguista sobre Saussure, o Lacan já tinha essa aproximação com Saussure. E como o ângulo meu de leitura era da linguística para a psicanálise, eu vi uma riqueza imensa naquilo que o Lacan estava fazendo, só que Lacan não teve, por contingências das histórias do estruturalismo, não teve, digamos assim, do seu lado, discípulos que estivessem mais próximos da linguística naquela época. A psicanálise de Lacan, ela tomou uma inflexão milleriana, vocês sabem disso, tomou uma inflexão milleriana por uma contingência de momento que é impressionante de a gente noticiar. A gente fica besta como a ciência se constrói por pequenos acasos, por pequenos acontecimentos da vida. A história é mais ou menos assim. O Jacques Lamillère era orientando do Althusser. Ele era lógico, fazia lógica. Era especialista em lógica. Lacan teve todo aquele episódio da dissolução da excomunhão. Vocês devem saber notícias também. Foi excomungado da psicanálise naquela época. Eu tinha muito mais detalhes, mas não interessa os detalhes aqui. Lacan foi excomungado e não tinha lugar onde proferir o seminário dele. Olha que grave isso. Já pensou se um dia tirasse essa sala de você e falasse assim, sinto muito, você não tem mais sala para dar o seu curso. Cara, isso é matar alguém. Na academia isso é um assassinato simbólico. Você está calando a pessoa. Bom, Althusser foi solidário a Lacan e quis abrir o espaço do curso dele para o Lacan. Só que o que aconteceu? Ele chegou para os alunos dele e falou, olha, Lacan vai vir dar um seminário aqui. Vocês têm que pegar algum texto dele, fuçem onde for, estudem nessas férias para vocês poderem começar a dialogar com ele. O único que fez isso foi Jacques Lamillère. Pegou 3 artigos do Lacan. A tese da paranoia do caso Aimé, né, que foi uma tese de psiquiatria praticamente. Um texto sobre Mariembar, que o Lacan escreveu na década de 30, 40 e tal. Estudou esses textos e no primeiro seminário que o Lacan deu, que foi acho que em 64, né, os 4 conceitos da psicanálise, vocês podem olhar lá, ninguém fazia pergunta, né? Ninguém fazia pergunta. Imagina, olha o terror que é, né, essa transferência do suposto saber. Por que os alunos não fazem pergunta para o professor? Porque tem pavor, né? Porque eles projetam um saber muito alto e ficam completamente inibidos. Mal saber que o professor está ali costurando ideias estapafúrdias, né? Mas e o medo de se colocar, né? A gente fica desesperado de achar que a gente vai ser o imbecil que vai se falar. E todo mundo é assim, sempre foi assim. Então, e o Jacques Lamillère, então, um garotão de 20 e poucos anos na época, né? Acabou de ler, então fez umas perguntas ali, e Lacan, puxa vida, posso dialogar com alguém, né? Então ele começou, e ele, enfim, se aproximou muito do Lacan, começou a ser uma espécie de braço direito do Lacan, e continuou o braço direito do Lacan. Então, é claro que ele vai dar a inflexão do domínio de conhecimento que ele tem, que é o da lógica. Por que Lacan foi para a topologia dos nós, etc.? Porque o Jacques Lamillère recebeu um Lacan que vinha da linguística, que era uma ciência que ele não dominava. O decêncio, o declínio do estruturalismo nos anos 70 foi a deixa, né,
para tirar Lacan daquele espaço estruturalista. Aí haveria mil coisas a falar do porquê que o estruturalismo acabou sendo desprestigiado, massacrado, estigmatizado naquela época, e a maioria dos pesquisadores estruturalistas caíram fora do estruturalismo, e o Lacan foi um deles. Mas por quê? Porque não tinha, digamos, uma pequena séquito de alunos que desse uma sustentação mais ligada à linguística. E a semiótica estava se desenvolvendo nesses anos, nos anos 70, 80, o Lacan morreu em 81, né? Então, dos anos 60 aos anos 80, foram 20 anos em que a semiótica e a psicanálise se desenvolviam paralelamente, mas sem ser vasos comunicantes. Não se mencionava. Lacan jamais mencionou o nome de Greimas. E o nome do Yamslev foi mencionado 3 ou 4 vezes durante todo o percurso de Lacan, inclusive nos escritos, escrito erradamente. O nome do Yamslev significa que não tinha um domínio do pensamento do Yamslev. E o que o Lacan conhecia de Saussure era via Jacobson. Então, olha outra coincidência. O Jacques Alain Miller, pela sua própria presença, veja, não estou querendo dizer que ele infletiu Lacan para a topologia dos nós, não. O que eu quero dizer é que a própria presença dele como lógico para dialogar com Lacan, naturalmente leva a Lacan a ter um discurso de optar mais pela lógica do que pela linguística. Ele estava sozinho naquele campo da linguística, o Lacan. E outra coincidência foi o fato do Lacan ter conhecido o Jacobson. Olha só, é isso que eu falo. Se Lacan tivesse conhecido o Yamslev, a psicanálise do Lacan seria completamente outra. Como é que se deu o conhecimento do Lacan do Jacobson? Quem conta isso é Lévi-Strauss. Não é fofoca, é relato histórico. Lévi-Strauss, no livro De Perto e de Longe, conta como se deu o contato de Lacan com Jacobson. Já tinha sido uma coincidência dessas da história o conhecimento de Lévi-Strauss de Jacobson, que também são esses acontecimentos que infletem uma ciência e que vem de situações que você não controla. Jacobson fugiu da guerra, né? Segundo o relato que eu li há muito tempo atrás, ele pegou uma bicicleta na Dinamarca e foi pegar um navio em Portugal. Ele pegou a bicicleta na Dinamarca e foi pegar um navio em Portugal. Bom, ele poderia ter morrido aí, né? Então já não teria havido a linguística de Jacobson. Então, primeira sorte da história. Ele foi para os Estados Unidos, um belo dia ele está dando um curso chamado 6 lições. Ele deu um curso de 6 lições sobre o som e o sentido. Olha só o título. 6 lições sobre o som e o sentido. O que é o som e o sentido? O significante e o significado. Jacobson. E o Lévi-Strauss estava na sala de aula e assistiu o curso e ficou fascinado de ver como a fonologia era uma ciência humana de valor inestimável. O que isso fez? Fez uma antropologia estrutural. Construiu um parentesco moldado na fonologia do Jacobson. Já foi esse fato impressionante, quer dizer, um contato fortuito de um jovem antropólogo que conhece um linguista e, de repente, esse conhecimento de uma estrutura simples, porque a fonologia é uma estrutura simples da língua, né? Você opõe A versus B, você opõe os fonemas, B, P, B, F, V, etc. Acabou. Bem mais simples do que o semantismo. Bom, mas aí Lévi-Strauss conta que quando ele convidava o Jacobson para Paris, ele não podia hospedar Jacobson, porque o apartamento dele era muito pequenininho. E ele então disse que ele tinha um amigo, Lacan, que tinha um quarto vago
no apartamento dele. E o Lacan, de fato, ele era nesse momento casado com Silvia, e os dois tinham um apartamento um do lado do outro, então um ficava livre. Então o Jacobson pôde se hospedar do lado do Lacan. Com isso se estabeleceu uma amizade e o Lacan virou um jacobsoniano de primeira. Se vocês lerem os escritos dele, é uma reverência fantástica ao Jacobson, até o momento em que, nos anos 70, ele se dissolve com a linguística, né? Quando ele funda a linguisteria, ele passa a se distanciar da linguística, mas toda a moldagem da psicanálise lacaniana, toda a leitura que o Lacan fez do Saussure foi via Jacobson, salvo o fato de que está escrito em todas as letras nos Essais linguistiques de Jacobson, que o Lacan deveria conhecer bem, de que quem decide o estatuto do significante é o significado. Um significante, ou seja, uma porção sonora, só é significante numa língua porque ele remete, ele imanta, ele fusiona, ou função semiótica com o significado. Não um significado qualquer. Daí, polivalência de significados, etc. Então, qual foi a minha intenção? Foi mostrar que aquilo que o Lacan estava buscando no significante, na verdade, era uma estrutura de significado. Não o significado tal como ele era pensado na época, uma espécie de região hermenêutica, idiosincrática, cada um tinha a sua interpretação. Não esqueçamos que Lacan veio logo depois do movimento humanista da filosofia, e que era, digamos assim, o próprio Lacan diz isso, era muito verborrágico, né? Quer dizer, se falava, mas não se fazia ciência. E eu isolei vários textos, várias reflexões do Lacan sobre isso. E aí tentei criticá-lo nessa sua teoria do significante e propus que o significante do Lacan encontraria uma melhor conceituação no conceito de forma do conteúdo do Yamslev. Já ouviram falar em forma do conteúdo do Yamslev? Bom, rapidamente. Yamslev dividiu o signo do Saussure? Dividiu não, ele falou que é mais fácil operar com outros conceitos do que significado e significante. Ele operou com o conceito de plano do conteúdo e plano da expressão. Que são dois conceitos mais amplos, porque é difícil você falar em significante pictórico, ou significante cinematográfico, ou significante da dança. Agora, você falar de plano de expressão cinematográfica, plano de expressão de uma pintura, plano de expressão de uma dança, você tem um ganho metodológico interessante. Então, qual foi, no nosso entendimento, o golpe de gênio do Yamslev? Quando o Saussure falava que a língua é forma e não substância, por que forma e não substância? Vamos para o plano do significante, vamos para o plano da expressão. Quando nós falamos uma palavra, a gente não ouve o som, a gente ouve uma forma, uma imagem acústica daquele som. Tanto é que nós temos sotaques, né? O paulista fala porta, né? O carioca fala porta, e o rio-grandense fala porta. Então veja, são três sons, mas nós escutamos o mesmo signo. O que significa isso? Significa que nós não escutamos o som. Nós escutamos uma inteligência formal que a gente projeta naquele som. Então não é a substância de expressão que conta, mas é uma forma da expressão. É uma espécie de gestalt expressiva que lhe dá, isso é signo. Esse é o plano da expressão. O Yamslev levou esse raciocínio para o plano do conteúdo, em que o conteúdo também a gente não entende, digamos assim, o significado geral, mas a gente entende uma organização desse significado. Então, enquanto que a fonologia, no plano da expressão, tornou cientificável esse plano da expressão, justamente porque elaborou os fonemas, não como substância sonora,
quem estuda isso é a fonética. A fonologia estuda só as oposições fonêmicas, né? Daquilo que vai constituir signo. O James transportou isso para o plano do conteúdo e de uma forma muito simples. Olha só os exemplos. Ele deu uns exemplos um pouquinho diferentes, eu vou dar um exemplo mais fácil que veio depois. Veja bem, quando nós nos pronunciamos eu tenho dor de cabeça, né? Eu tenho dor de cabeça, é uma expressão universal. O francês fala j'ai mal à la tête, né? E um espanhol, digamos, dirá me duele la cabeça. Veja só, nós esqueçamos fonemas. O que acontece? O português, ele tem uma espécie de imaginário que formaliza esse sentido especificando a dor. Não é? Eu tenho dor de cabeça, eu especifico uma dor. Já o francês não especifica a dor, ele localiza. J'ai mal à la tête. Então veja que é uma outra construção de significado. E o espanhol faz uma inversão, é a cabeça que me dói a mim. La cabeza me duele la cabeza. Então veja que é uma organização de conteúdos que são três tipos de organização de conteúdos. O russo é ainda pior. Eu não sei como é que é o russo, mas é qualquer coisa assim. Em mim sofre a cabeça. Em mim sofre a cabeça. Traduzido literalmente. Vários linguistas observaram esses fenômenos. Ora, esse é um exemplo muito simples para dizer que cada língua forma o seu conteúdo de uma maneira específica. Então eu tenho uma possibilidade de formalizar o conteúdo, assim como eu tive possibilidade de formalizar a expressão. Então, no meu entendimento, era essa forma de conteúdo que o Lacan estava buscando quando ele aplicava a sua estrutura no significante. Propus isso na tese, está lá, está colocado. Mas é difícil os psicanalistas aceitarem, porque não existe correção para o pensamento do Lacan. Uma outra proposta que eu fiz, e encerro na próxima para a gente conversar um pouco, uma outra proposta que eu fiz foi dar uma leitura a um famoso, não sei se você já ouviu falar, do poinçon do Lacan. É um losangulozinho, né? O S barrado, é um S barrado, o losangulozinho e o A, né? E é claro que para um semioticista não é tão difícil de ter a ideia. Veja bem, Lacan é difícil, os psicanalistas na época estavam... O que significa esse losangulozinho? Porque a ideia do Lacan é um sujeito dividido que tem uma relação X com o objeto fantasmático do desejo. Complicado, porque a gente nunca sabe direito o que a gente deseja. E se a gente soubesse o que a gente realmente deseja, não sei se a gente suportaria o baque, né? Então é complicado esse objeto fantasmático do desejo. E o Lacan tinha algumas definições que ele falava assim: sujeito barrado, desejo de. Então esse losangulozinho era uma espécie de desejo de. Mas Lacan tem uma frase nos escritos que ele fala assim: esse losango, Lacan tinha essas tiradas fantásticas, esse losango deve servir para significar as 2000 formas pelas quais o sujeito está preso à álgebra do seu objeto. 2000 formas. Então, o que um semioticista que bate o olho disso, eu converti esse losangulozinho no quadrado de segunda geração do Greimas. O quadrado de segunda geração do Greimas, vocês já viram aquele quadrado do ser e do parecer? Uhum. Ser, parecer, depois tem não ser, não parecer, então ele é um quadrado e ele fecha em losango. O que significaria isso, traduzido semioticamente, seria todas as possíveis formas modais de relação do sujeito perante o seu objeto. É o seu querer, é o seu poder, é o seu dever, é o seu saber, é o seu crer. Ou seja, você quer
pode, não pode, sabe, não sabe, deve, não deve, você fica encalacrado, digamos assim, numa espécie de álgebra mesmo, né? Numa espécie de álgebra. E se você vai filigranando essas possíveis relações do sujeito com o seu objeto, você tem, não digo que você chega a um acerto, mas eu digo assim, você consegue, vamos dizer, articular esse poinçon, esse losangozinho que ficou uma espécie de desenho mítico. Quer dizer, dizendo um pouco displicentemente, seria: o losango significa tudo aquilo que passa no imaginário do analista na hora que ele está falando. Quer dizer, ele pode dizer o que ele quer, porque a teoria não tem controle metodológico. A gente tem. Se a gente disser que você tem um discurso que se revela como não poder, e você interpreta como poder não fazer, é outra coisa. Não poder fazer não é o mesmo que poder não fazer. Poder não fazer dá o sentido da liberdade, o não poder fazer da impotência. Então nós temos elementos, digamos assim, para dizer não é bem assim. Agora, se você tem aquele discurso estilístico, né, sedutor, etc., ninguém vai contestar. Ainda mais com suporte transferencial por trás, não se contesta. Né? Então, isso tudo era, vamos dizer, a esperança que eu tinha de um dia haver uma chance de um diálogo melhor com a psicanálise. Não consegui, na minha época, fazer isso com a semiótica clássica, categorial. Se vocês conseguirem fazer com a semiótica tensiva, eu vou ser fã de vocês. Porque realmente não é tão simples assim. E, por fim, o que eu pude, digamos assim, colocar como uma espécie de desafio para a semiótica, né? PowerPoint. Uma espécie de desafio para a semiótica. Tem alguns minutinhos para... Tem? Tá. Tranquilo. Eu me lembro de um show que eu fui ver com o João Gilberto, e ele, aliás, coitado, agora está interditado, né, pela filha, já não raciocina direito. Ele está quebrado, né? Foi uma pena, a história dele é uma pena. O banco se apoderou também. Nossa, os gênios acho que acontece isso com Mozart, com Beethoven, quer dizer, os gênios sempre acontecem essas coisas. E ele falava assim, ele estava dando um show e chegou no horário, ele falou, tem que ir embora. Eu, por mim, ficava aqui a noite inteira, porque é o que eu gosto de fazer. Mas aí eu vou ter o problema do sindicato dos roupeiros, o sindicato do cortineiro, o sindicato do cuidador do som. Eu vou ter um prejuízo enorme. Então, eu tenho que... Bom, então... Tá em francês aí, mas é porque foi o que eu achei na hora de vir para cá para poder pôr no pendrive, mas acho que dá para todo mundo entender rapidamente. Qual foi a ideia de fazer isso daí? Vocês sabem que Freud escreveu, em 1915, um conjunto de textos que ele chamou metapsicológicos, um conjunto de textos de metapsicologia. Há várias interpretações sobre o que seria essa metapsicologia. Uma delas é o modo como eu entendo, que seria assim, o núcleo duro da psicanálise, seria assim, as teses mais, teoricamente, mais consistentes da psicanálise, né? E um deles é pulsão e destinos de pulsão, que no português do Strachey, do John Strachey, em inglês se chamou O Instinto e Suas Vicissitudes. Bom, Lacan teve uma briga enorme contra os ingleses, porque traduziram Tree... Você viu essa tradução, né, da Autêntica? Olha, tá vendo? Estão corrigindo. Inclusive tem um texto do Dunker aqui. Ele é um dos lacanianos. Eles estão publicando nossos textos. Então, mas é a obra completa, não? Porque eu estou colecionando a obra completa. Não é só Pulsões e Destinos, comentada, tem um comentário do Pedro Eleodoro, que é o tradutor. Edição bilíngue. Então só tem Pulsões e Destinos aí. Ah, tá.
Não, porque está havendo uma tradução brasileira, porque a da brasileira é da Imago, é traduzida do inglês. Olha só, tem várias, né? Tem o Luiz lá do Sul. Isso, tem um monte de isso, traduções isso, hoje isso, acontecendo. isso. Né? O que complica, esse é do Pedro Leodoro. O que complica bastante. Eu sempre usei, confesso que é insuficiente, mas eu sempre usei a tradução do Ballesteros, espanhol, em 3 volumes, por uma razão simples, porque Freud prefaciou e falou que ele tinha entendido tudo de psicanálise. Claro que foi demagógico, né? Mas enfim. Então, na minha leitura, e eu posso colocar Lacan nitidamente no esquema. Na minha leitura foi assim. Freud escreveu esse texto sobre pulsões e destinos de pulsão. E o próprio Freud confessava que é difícil conceitualizar pulsão, porque ele falava que é um conceito que fica no limiar entre o orgânico e o representacional, o psíquico, coisa parecida. Ora, isso é um problemaço, porque esse limiar é uma situação, digamos, ele próprio falava que é mítica, né? Ele falava que é um lugar mítico. E aí a defesa dele foi a seguinte, nos diálogos que ele teve com Einstein, ele perguntava, vocês também não têm, no ponto de partida das teorias de vocês, esses conceitos míticos que vocês não sabem explicar? E o Einstein falou, temos. Então ele falou, então também me julgo no legítimo direito de ter. Então, é um problema para mim muito sério deixá-la nesse lugar. Deixar a pulsão como uma espécie de Janus bifácie, uma face voltada para o bios do corpo e uma face voltada para o simbólico dos discursos, simbólico do psicológico, etc. Então, o que eu propus fazer, porque olha, o risco que corre a gente manter a pulsão com o pé no simbólico significará a gente admitir que haja um estatuto de natureza biológica para o inconsciente. E aí haverá o que já está havendo como evolução da psicanálise junto com as neurociências, uma neuropsicanálise. Eu li um livro de um congresso do ano 2005, onde havia 500 analistas trabalhando em prol de uma neuropsicanálise. O que vai dar aí? Vai dar que os neurobiólogos vão se apoderar do inconsciente como eles estão se apoderando da linguagem. Quando eles falam, e a gente vê nas televisões, porque o que a gente entende dos neurônios? O que a gente entende do funcionamento cerebral? A gente acredita transferencialmente, supõe o saber da ciência, a gente vê lá o cérebro reduzindo o vermelhinho daqui, o amarelinho dali, tá vendo? O afeto da emoção, vamos dizer, da angústia está aqui, o afeto da gratidão está ali, como se aqueles desenhos pudessem ser imediatamente conectado com o que acontece no nosso psiquismo. Ora, como semioticista imanente da linguagem, para mim tudo isso é furado. Para mim tudo isso é furado. Para mim é uma espécie de demiurgia dos neurólogos, né, acharem que o fato de eles notarem que aquela região do cérebro está acendendo as luzinhas, está em operação, já denota que ele está sentindo aquele sentimento. Ora, tamanha, veja, os nossos sentimentos adquirem complexidade porque eles estão numa rede de afetos. Não esqueçamos que a palavra angústia, que todo mundo, os psicanalistas gostam da angústia porque falam que é o afeto puro, é o afeto primeiro, e o Lacan escreveu um seminário inteiro sobre angústia. Esquece que a palavra angústia vem de um desfiladeiro na época do Lácio, do latim, que era um desfiladeiro que era fechado
e que era o lugar onde os bandidos assaltavam. Angst era o nome do desfiladeiro. Então você estar tomado de angústia porque você tinha que passar por ali. Você poderia ser assaltado ali. Então as conotações semânticas que vão se criando na linguagem vão produzindo os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são uma espécie de equação sígnica, de intersecções entre eles, de modalidades entre eles. Se eu pudesse vos aconselhar uma leitura, eu aconselharia a análise que o Greimas faz da cólera, do sentimento de cólera. Veja, cólera é um signo. Ele faz uma espécie de leitura narrativa da cólera. Né? A paixão da cólera. Né? E é muito sutil a análise que ele faz, mostrando, por exemplo, que a cólera, e ele segue os dicionários, ele fala, como é que é a definição de dicionário de cólera? A definição de um dicionário de cólera é um sentimento de frustração, né? Um sentimento de frustração que provoca uma agressividade, né? Então ele fala, bom, se é um sentimento de frustração, nós temos que pressupor um estágio inicial de não frustração. Então, de onde vem frustração? A frustração vem de que um sujeito, aí começa a transferência, né, crê que um outro vai fazer aquilo para ele. Né? Então, veja, já há uma espécie de contrato narrativo anterior. Então, é uma espécie de aposta intersubjetiva. Sujeito 1 crê que o sujeito 2 vai fazer aquilo. Mas sujeito 1 crê que o sujeito 2 deve fazer aquilo. Então veja, começa a criar uma espécie de expectativa objetal, ou seja, eu vou receber alguma coisa, mas ao mesmo tempo uma expectativa subjetiva. Eu acredito que ele vai fazer aquilo para mim. Então veja que já começa uma forte estrutura narrativa, contratual ali, antes mesmo do ápice do descontentamento da cólera. Então ele vai desmontando todos esses momentos da expectativa, e aí o sujeito que projetou essa expectativa no receber aquele objeto e não recebe, e projetou essa expectativa na ação do outro que não vem, ele começa a se autoavaliar, que crédulo que eu fui. Ou seja, ele começa a se punir internamente por ter apostado na... Olha só como vai gerando esse remoimento que no fim pode virar uma cólera ou não, dependendo dos encaminhamentos. Então, nessa análise, o Greimas faz uma espécie de galáxia de sentimentos que estão ao redor da paixão da cólera. Descontentamento, raiva, maledicência, vingança, ou seja, é como se a cólera tivesse assim uma espécie, é como se a cólera fosse um neurônio que está em conexão com todos os outros sentimentos. É isso que dá os nossos sentimentos, não são as transduções eletroquímicas da ponta dos neurônios, né? Então, Bom, voltando à pulsão, que é o que nos interessa. Então, no meu entendimento, se você deixa a pulsão nessa face biológica, ela corre esse risco de ser expropriada pelos cientistas das ciências biológicas. E, no meu entendimento, era tudo que o Lacan não queria. No meu entendimento, era tudo que o Lacan não queria. E ele tem palavras fortes quanto a isso. Televisão, ele responde muito fortemente sobre isso. Que não tem nada de biológico, né? Quer dizer, não tem nada. Um trauma, um acidente vascular ou coisa parecida, não se nega que o nosso cérebro possa estar acidentado. Mas então a minha ideia foi tentar colocar a pulsão como, digamos assim, a primeira somação ainda de pressentimentos de valor para o sujeito, né? Tanto é que nós não temos um sexo,
um destino libidinal tão preso como o dos animais, né? Por isso que a pulsão humana, a libido humana é polivalente, né? É fetichista. Por quê? Porque aquela sombra de valor que ocorre nesse limiar pulsional, né? Já está conotada de valores semânticos que o sujeito mal tem condição de avaliar, né? Então a ideia era colocar o regime pulsional como um primeiro regime, né? Mas já no âmbito do simbólico, já no âmbito da linguagem, já no âmbito dos semantismos. Primeiro semantismo, difícil de teorizar isso, né? Pulsão de vida, pulsão de morte, libido, pulsão de conservação. Quer dizer, são desafios que a gente desenvolver. Ora, Freud teve uma forte teoria das pulsões, esse destino das pulsões, é um texto fantástico, mas o destino da pulsão vai desembocar onde? Vai desembocar nas patologias, né? Dependendo de como, e aí ele reversão ao contrário e tal. Eu já me esqueci bastante do texto freudiano, faz muito tempo, né? Mas eu me lembro que ele colocava esses destinos ao modo patológico. É como se, dependendo da escolha que você faz, uma escolha que você não tem domínio, você entra no narcisismo, você entra na foraclusão, você entra na psicose, ou seja, você é como se fosse, a pulsão está ali, ainda sem saber onde ela vai, para onde ela vai. E dependendo das vicissitudes da história do sujeito, ela cai numa patologia X ou Y. Não que patologia tenha que ter sempre um sentido patético, né? Freud mesmo dizia que não existe delimitação entre o normal e o patológico. Somos todos patéticos, em maior ou menor medida. Não fugimos disso porque é uma espécie de estrutura clínica de passagem pela qual a gente se inscreve. Então, a ideia de propor esse modelo foi que, do lado da psicanálise, Freud teorizou bem a pulsão e teorizou bem as patologias, mas falou quase nada das paixões humanas. Paixão ficou sendo uma espécie de conceito inexistente na psicanálise. Não queiramos de Freud o que ele não se propôs a dar, mas ficou uma espécie de vazio, de vacante, né, dentro da psicanálise. E, por sua vez, a semiótica construiu toda uma teoria das paixões, ignorando pulsão e patologia, ignorando o que Freud tinha desenvolvido e o que o Lacan tinha avançado. Então a minha ideia foi semiotizar, digamos assim, a psicanálise e, ao mesmo tempo, injetar a psicanálise dentro da semiótica. Então eu propus que a gente poderia imaginar uma espécie de percurso gerativo da subjetividade inconsciente que vá desse registro do pulsional, passando pelo regime patológico e que desemboca nos regimes passionais. Por quê? Porque fica uma indagação, por exemplo, eu não tenho clínica, mas precisaríamos discutir, será que um psicótico tem um estilo de indiferença de mesmo naipe do que um histérico? Ou seja, será que a indiferença... Vocês leram, ou melhor, não sei se leram, mas se não leram, eu vos convido a ler um dos primeiros romances do Proust, 21 anos de idade, os gêmeos realmente são gêmeos desde cedo, chamado O Indiferente. É um romance tardiamente descoberto do Proust e foi um dos primeiros que ele escreveu. E O Indiferente do Proust é a história de uma, assim, dito em pinceladas, é uma história de uma grande histérica. Histérica agora a gente já pode falar histérica, mas enfim, o romance foi escrito nos anos 30, então a gente... Mas enfim... E ela era super requisitada nos salões nobres de Paris. Então ela era assim a rainha dos bailes, todo mundo se desmanchava em olhares, em propostas para ela.
E ela começa a notar que tem um lá que não segue o séquito dos admiradores dela, e ela começa a encafifar na cabeça dela, né? Mas tem todo mundo aqui e tal, me olha, me quer, e não sei o quê, e aquele ali não me quer. Então ela procura de todo jeito se acercar dele para ter um pequeno diálogo e combinar um encontro com ele. Eu aceitaria de me encontrar com você na quarta-feira. Ele, não, quarta-feira eu não posso. Então na quinta, não, na quinta também não, nem na sexta. Então ela volta para casa se remoendo, né? Veja a situação. Ou seja, ela jogou uma transferência tão forte em cima dele que aí ela era indiferente por todos os outros, né? Requisitada por todo mundo, ela tinha esse gesto de indiferença histérica, e depois foi encontrar alguém que era indiferente com ela. Então toda a novela decorre dessa trama. É muito bonito o texto, escrito maravilhosamente bem, e um semioticista, Francesco Marchani, fez uma análise semiótica do Indiferente do Proust, que também seria um texto que vocês poderiam ler. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos desconectar as patologias das paixões. A raiva, cólera, gratidão, ternura, afeição, são vividas por estruturas patológicas e tem uma diferença nessa vivência. Então eu não posso ter uma teoria das paixões que venha do limbo, que venha do nada, ou que venha apenas da discussão filosófica, que também seria um caminho, né? Os filósofos escreveram sobre as paixões. Não era, digamos assim, o centro do interesse deles, que sempre foi a razão e tal, mas todo filósofo tem lá o seu compêndio de paixões, né? O 25º volume da sua reflexão, né? Todos eles têm. Então também é um trabalho interessante de fazer. Mas, no meu entendimento, você casar o que a semiótica desenvolveu das paixões com o que Freud desenvolveu das patologias, então, para mim, seria uma espécie de aproveitamento imediato, né? Porque as duas já têm um material já que começou a ser trabalhado. Então, isso daí ficou sendo uma espécie de digamos assim, o que eu pude fazer enquanto eu estive nesse campo. E sem pretensão nenhuma de criar discípulos, de formar escola, de ser líder, nada, tá aí, né? Pegar ou largar, né? Quer dizer, serve ou não serve. Então, o máximo que eu posso dizer é que foi tudo feito com muita convicção. Foi tudo feito com muita paixão, até mesmo, né? Eu gostei muito. Eu lembro que no Rio de Janeiro, fiquei 15 anos praticamente isolado, porque eu não fazia grupo, né, com esse pessoal. Porque para fazer grupo eu precisaria aceitar um monte de regras que eu não queria aceitar. Então foi a minha esplêndida solidão, né? Eu mergulhava em Freud e Lacan com gosto, e era onde... Não sei se é meu desejo, não sei se era meu objeto fantasmático, sei lá o quê, mas enfim, foi o que deu para fazer nessa interface, que acredito daria muito rendimento. É impressionante se você lê Lacan. Eu não sei mais o que foi feito do Lacan, porque os seminários estão uma briga enorme sobre o modo como Jacques Alain Miller estabeleceu o seminário, né? Está havendo edições concorrentes, né, dos seminários dele. Então é difícil, porque você não tem o texto do próprio Lacan, né? Eu lembro, por exemplo, um dos seminários que eu li, acho que era seminário 6 ou 4, eu li em espanhol.
era uma transcrição pirata, né? Mas tem uma frase de Lacan que para mim deveria ser o emblema do inconsciente estruturado como uma linguagem, que ele falava assim: o sem sentido que eu quero dizer do inconsciente não é sem significação, mas sim é a face recusada que o inconsciente oferece do lado do significado. Olha só, a face recusada que o inconsciente oferece do lado do significado, não do significante. Isso para mim faz todo sentido. A denegação, o que é? Vocês conhecem o conceito de isotopia, né? Então, no meu entendimento, e o Lacan usa essa metáfora, né? Ele usa a metáfora da partitura, né? Ele usa a metáfora da partitura, é uma portée do francês. O meu entendimento é também idêntico, quer dizer, a nossa fala, a fala do paciente, é uma espécie de partitura melódica jogada. Vocês já viram as notações, aquelas colcheias, uma em cima da outra, né? Quer dizer, é uma melodia a 4 ou 5 vozes, né? Em que uma delas é a voz do recalque, e ela fica ali sendo executada na surdina, né? E você recalca ela, você não deixa ela florar. E quando é que ela flora? No ato falho. E por isso que o ato falho, que os linguistas chamam lapso, erro de linguagem, o Lacan falava, é o ato exitoso do inconsciente. Porque é o ato que abre um conector de isotopia que vai te dar uma linhagem de significação que está sendo ali recalcada pelo sujeito paciente. Eu posso até dar um testemunho vivo disso, porque eu estava atento a isso. Eu lembro que uma sessão, eu fazia análise com um psicanalista que eu acho que morreu, coitado, Márcio Peter. Conheceram o Márcio Peter? Ele fez doutorado aqui. Eu estudei aqui com ele, com Oscar Cesarotto, era do grupo Jorge Forbes. Ele ficou doente, o Márcio. Ficou doente, ficou sem voz. Horrível. Terrível. Eu acompanhava um pouco o site. Era para a Samira, porque a Samira dá aula aqui também. Samira também foi de câncer, né? Também foi. Bom, enfim. Mas eu lembro de uma das sessões, olha só, eu cito isso de exemplo, porque não tenho por que esconder. Olha só como que é essa questão do conector de isotopia, do ato falho. Eu lembro que uma das sessões eu falava para o Márcio, para o meu analista, que eu sou de uma família de 12 irmãos. Então imagina o meu Édipo. Do meio, era do meio. Eu tinha os 6 Édipos antes e mais 6 depois. Entre homens e mulheres. Então eu era farto de Édipo. Mas enfim, e eu falava assim, claro que era a minha posição subjetiva, eu falava que minha família, eu sentia sempre que a minha família achava que eu era o queridinho da mamãe, que eu era o protegido, eles tinham bronca de mim porque eu era protegido e tal. E de repente nesse falatório meio sem controle, que era o que Freud pedia, né? Não controla a tua consciência, vai falando, desembucha, né? Eu falava assim, eu sempre soube que eu fui o preterido da minha mãe. Aí o analista falou, como? Ah, não, preferido. Veja, eu falei preterido ao invés de preferido. Foi um T por um F. Foi um T por um F. Mas não foi um T por um F. Foi uma isotopia da preterição por uma isotopia da preferência. Veja então que é questão de significado e não de significante. O T ali, o fonema T, ele desencadeou o quê? Desencadeou um outro plano de significado. Vocês não imaginam depois o que eu desembuchei de raiva da minha família. Porque aí eu comecei a religar todos os outros fatos da minha queixa, né? Então, que nesse ato falho, eu passei por um outro regime de fala. Então, então por isso que quando eu fazia questão de dizer que
o que dava o estatuto que o Lacan procurava no significante, nos atos falhos provocados pelo significante, não era exatamente incidente no plano de expressão, no fonema, coisa assim, mas sim nas isotopias de significado que isso abriria. Aí faz sentido a frase de Lacan, é a face recusada que o inconsciente oferece do lado do significado, né? Agora, eu nunca vi isso ser citado por nenhum psicanalista. Até vou precisar ver como é que foi estabelecido esse seminário. Que estava lá em espanhol e eu citei em espanhol. Agora, se o Lacan falou realmente isso, ele é meu herói. Agora, se ele não falou isso, eu preciso criticá-lo. Bom, estou aqui para conversar com vocês, agora a partir do que vocês quiserem. Não sei se vos interessou, mas como eu não estou mais trabalhando direto com isso, eu até estou protelando, eu queria dar um curso de pós sobre psicanálise e semiótica, eu comecei a dar um, mas aí a vida da gente da universidade não permite tanto o desejo da gente. É um conjunto. E também a responsabilidade de formar o semioticista. Como a gente acredita na teoria, é difícil ver ela não ser mais difundida, né? E a gente é muito pouco. Muito pouca gente no grupo. Então, mas eu tenho, digamos assim, a psicanálise no canto do coração, né? A minha psicanálise, pelo menos, o meu Lacan. Bom, gente, fico aqui à disposição, se não tiver nenhum sindicato aqui, ao que vocês acharem interessante perguntar. Fico aí. Ali é onde você chegou, você não chegou a desenvolver isso não desenvolvi, posteriormente. joguei aí não deu tempo. Aliás, eu vi uma piadinha assim, que é a piada do professor. Escrever na sua tumba: desculpem, mas não deu tempo. Você não chegou a publicar no livro da Ana Cláudia, lá dos 20 anos do CPS, esse texto? Não foi, né? Tá lá, né? Por isso eu tenho em PDF. Ah, é? Por isso eu tenho em PDF. Em português? Em português. Eu lembro que você apresentou isso no colóquio, né? Dos 20 anos lá. Qual livro que é esse? É o dos 20 anos do CPS. Foi em 2000 e... É um livrão de produção, né? Isso, exatamente. Acho que eu tenho em PDF dele lá, alguma parte. Na verdade, a primeira publicação dele foi num livro em homenagem ao Greimas, escrito em 2004. Que também é organizado pela Ana Cláudia. Não. Foi da Venezuela. Homenagem a Greimas na América Latina. Uma coisa. Mas olha, o problema é que realmente, para mim, isso daí daria uma tese de doutorado. A pessoa que pegasse, porque primeiro tem que conhecer bem Freud. Você tem que conhecer bem Freud e conhecer a leitura que Lacan fez de Freud, sobretudo nos conceitos de negação, forclusão, recalcamento, sublimação. Sobretudo porque, por exemplo, sublimação é um desses conceitos da metapsicologia do Freud que não deu tempo do Freud escrever, porque ele tinha um projeto de escrever acho que 7 conceitos, né? E não foi, sublimação é um, por exemplo, que não foi escrito. Então teria que resgatar pelos outros escritos de Freud, em coerência com os outros, né? E o interessante é que, por exemplo, esses termos, denegação, forclusão, recalcamento, em alemão, é o famoso Verwerfung, Verneinen, Verleumdung. E esse prefixo ver do alemão é o prefixo da rejeição. Né? Quer dizer, então é um modal ultra forte. Né? Não quero, não devo, fica lá. Então já é um mecanismo modal. Né? Eu tive uma aluna
que escreveu um mestrado, e ela conhecia o alemão, que era de família alemã, então na hora que ela chegou para mim lá no Rio de Janeiro, falei, opa, ganhei um presente, né? Alguém que saiba alemão. Falei, lê Freud no original e tenta fazer uma análise semiótica desses conceitos, Verwerfung, Verleumdung e tal. Nós publicamos um número da revista Ágora, do Rio de Janeiro. Confesso que não ficou muito bom o trabalho, mas porque não dá tempo de dar semiótica para o pessoal. Mestrado, 2 anos, né? Eles têm que aprender Lacan, têm que aprender Freud, já é difícil isso. E imagina, enfiar mais uma semiótica em cima da cabeça dele, não dava tempo, nunca dava tempo. Apenas começava. O aluno que mais conseguiu levar adiante é um aluno que hoje está na Universidade de Campo Grande, Mato Grosso, chama Tiago Ravanello. E ele está fazendo o pós-doc com Dunker. A gente está escrevendo junto os artigos. Eu tenho que confessar que eu não estou escrevendo nada. Aí eu falei para o Tiago, Tiago, eu não costumo assinar artigo se eu não trabalho junto. Ele falou, mas professor, tudo que eu escrevi foi porque você falava comigo na hora que eu estava fazendo o doutorado. Então ele insistiu, eu falei, bom, então fica aí. Uma perversidade, eu não gosto de fazer isso. Assinar junto quando eu não escrevi, mas é a CAPES que obriga a gente a fazer isso. Quantos artigos você escreveu junto com orientandos? A gente é obrigado a fazer esse expediente. É difícil. Mesmo o tensão, vocês conhecem tensão e significação? Então, agora já apresentou aí umas coisas pra gente. Esse livro tem uma história engraçada. Porque ele foi publicado com 250 páginas e o original era para ser 450 páginas, né? Ao invés de 5 conceitos fundamentais, né, eles começaram o prefácio 5 conceitos fundamentais e tal. Aí o editor falou, não dá para publicar esse tamanho, tem que cortar pela metade. Aí eles fizeram os 2 conceitos fundamentais. Mais um pouco cada um. O editor designou quais são os conceitos fundamentais da teoria. E também assim, você nota nitidamente o capítulo que foi escrito por Fontanilli e o capítulo que foi escrito por Zilberberg. Não dá para escrever junto. Cada um escreve um pedaço e pronto. Então, mas o Tiago, ele está fazendo um bom trabalho, e ele pegou a teoria do afeto de Freud e está tentando semiotizar o afeto de Freud. Ele conhece bem Lacan e está lá com Dunker. Acho que acabou de sair um artigo que, na verdade, eu e o Dunker assinamos, né, para dar um respaldo institucional mais envelhecido, digamos assim. Mas o Tiago que carregou o piano na mão, né? É trabalho de tese dele. Então ele foi o único, digamos... Saiu aonde esse? Eu posso... Sobre o afeto? Eu posso... Sobre o afeto? Sobre o afeto. Eu posso depois... Eu posso... Você cobra? Bom, tá bom. Eu passo. Saiu recente, nem eu sei direito o que está escrito lá dentro. É bacana, né? Depois ele está trabalhando... E se o Dunker assinou, eu acho que é desse que eu vi. Eu peguei uma tese da UFRJ, que é acho que é do deve Tiago. Ser do Tiago, então. Deve ser do Tiago. Sobre o Dunker esteve na banca. A tensiva com a... Isso. Com Freud, eu acho que deve ser. Então. Só que o Tiago não domina ainda bem a tensiva. Ele não domina bem, não deu tempo. O famoso não deu tempo. Ele estava... Na época ele estava... Vou pegar lá o... É vocês que vão ter que fazer. O Zilberberg é É vocês que vão ter que fazer. O tensão e significação, acho que ainda dá para encarar, a gente vai lendo e tal, mas o elemento que eu acho que tensivo é muito... Porque existe um conhecimento de linguística que a gente não tem, né? É verdade. Ele cita muito Lenslev e tal. Eu já li. Faço um monte de questões ali para ele e tal, mas... É verdade. Agora, se vocês quiserem... E ele é muito obsessivo também, ele fica pegando todas as... E ele não exemplifica nada também, então é muito abstrato, né? Muito abstrato mesmo. Porque o tensão e significação, eles têm exemplos, ele lida, né? Trabalha um pouco, né? Trabalha. Agora, ele faz análises de literatos muito fortes, né?
Flaubert, Balaguer, ele analisa, aí, acho que ele considera aí a hora do exemplo. Agora, não sei, talvez no segundo semestre o Tati vai dar um curso de semiótica na USP. Porque o Tati está aposentado, mas ele está vinculado ao programa. E o Tati só usa a semiótica tensiva. Eu li aquele livro dele do Guimarães, é lindíssimo. Então, o Tati, ele, não sei, não está garantido, mas ele, de ano sim, ano não, ele dá o curso de semiótica e é semiótica tensiva. Então, de repente, eu não sei se ele toparia um convite para fazer um mini curso ou coisa parecida. Eu acho que quando a pessoa se aposenta e tem o violão do lado, com certeza. Vai sem compor, né? Então, eu vou dar um curso também, mas o meu curso desse ano, do ano que vem especificamente, vai ser demonstração da tese para os alunos. Porque a ideia da minha tese é estipular que é meio mirabolante, meio delirante, sei lá o que vai restar quando as críticas começarem a chegar. Mas eu estou propondo duas teses importantes ali, que é dizer que o mundo humano, tal como ele se apresenta fenomenologicamente, não é um mundo realista das ciências naturais, e sim é um mundo imanente da linguagem. Os objetos que nós vemos no mundo estão construídos pela linguagem, as cores que nós enxergamos do mundo são as cores da paleta da nossa linguagem. Mas no Merleau-Ponty não era um pouco isso? Então, trago um pouco Merleau-Ponty, só que no meu entendimento Merleau-Ponty não chegou a radicalizar a questão. Eu me sirvo do Merleau-Ponty, porque o Merleau-Ponty, na verdade, vamos dizer, o pano de fundo de Merleau-Ponty ainda foi a psicologia gestáltica da época dele, né, dos anos 40, 50. Contra o behaviorismo, de um lado, e contra o positivismo da ciência realista, do outro. Né? Eu usei um pouco ele, embora a ideia da minha imanência, não minha, do Yamslev, que eu tento levar ao mais extremo de radicalidade, é até mesmo para dizer que a nossa percepção já é cifrada linguageiramente. Então, para o Merleau-Ponty, há um primado da percepção na intelecção do mundo. E na hipótese que eu desenvolvi, há um primado, e aí eu construí o conceito, há um primado de uma semiocepção, que ela molda até mesmo a percepção. Você fala nesse artigo francês que você mandou, né? Eu falo desse conceito. Então, tá aí. Não sei o que vai acontecer, né? Mesmo para os franceses, eles não têm essa semiocepção tem a ver com a protensividade que o Greimas e o Fontanet falam lá na coisa ou não? Um pouco. Porque lá ainda eles estão meio... É meio estranho, né? O jeito que eles falam e tal, mas dá para entender nitidamente que esse semiótica das paixões foi uma espécie uma tentativa disso, né? Como se virar com o corpo. Como se virar com o corpo fora da semiótica clássica, né? Que não tinha instrumento para isso. Né? Então, eu tinha pensado de fazer alguma coisa ligada à psicanálise, mas como o tema da tese está fresco na minha cabeça, e eu preciso divulgar, porque senão não adianta nada, né? Lançar o livro e não divulgar. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E eu estou pedindo auxílio para a FAPESP agora para publicar em português, porque ela foi publicada em francês, daí mudou muito, porque eu discutia muito com o tradutor. Né? O tradutor é um rapaz assim, me causou assim, uma admiração muito grande, porque às vezes eu dava umas soluções do francês para ele,
E ele falava, sim, isso daí qualquer francês vai escrever assim, mas o teu é um trabalho acadêmico. Você precisa ter um francês acadêmico, não o francês do francês. Então eu senti o tempo todo que ele puxava o texto para ser um texto acadêmico, né? Então eu não sei avaliar para a orelha do francês o que ficou o livro. Ainda não recebi, recebi 2 exemplares, um eu tive que deixar na FAPESP. Não, minto. Recebi 4 exemplares, um eu dei para o Tati e para o Ivan, que são meus amigos inseparáveis, né? E um para a FAPESP e um fiquei comigo. Não, 5. Um foi para o tradutor. Um foi para o tradutor. Eu estou esperando vir mais agora para eventualmente ter aqui. Então, agora, o que eu posso dizer para vocês é que a semiótica vale a pena. A semiótica vale a pena. Porque ela se posicionou de uma maneira que, digamos assim, até mesmo um pouco petulante, né? Porque como o campo dela é tudo que produz significação, então é uma teoria do tudo, né? Porque se há um mundo humano é porque significa alguma coisa. A gente projeta a significação nos menores dados do mundo. Então, ainda mais agora com essas coisas da internet visual, iPhone, etc., está se criando um mundo de outras linguagens, né? Amanhã eu vou numa banca de tese de uma aluna da Patrícia. Você conheceu a Patrícia? Patrícia Coelho? Sim. Então, é uma aluna dela que vai te vender uma tese, uma análise semiótica das trocas sentimentais de um aplicativo para a terceira idade. São os vovozinhos se paquerando, né? E olha, tem muita gente. Eu mesmo fiquei besta de ver, e eles criam umas formas de linguagem que você não vê em outros lugares, né? Então, quando a gente iria imaginar que há um gênero de paquera dentro da internet para a terceira idade, né? Eu mesmo nem imaginava que havia esse tipo de discurso. Então é uma teoria infindável. O único nosso é que, lamentavelmente, no Brasil, a semiótica entrou, digamos assim, por uma porta antipática, né? Enquanto a semiótica de Peirce entrou, digamos assim, triunfalmente aqui com os irmãos Campos, né? A PUC abraçou, né? Recebeu de braços abertos a teoria de Peirce, Lúcia Santaella, grandes nomes, né? Despin Attari e tal. A semiótica entrou pelo Sidmar, que era uma figura difícil lá na USP, foi acusado de ser delator na época da ditadura. Então ela entrou, digamos assim, pelo... Não nasceu Gauche, né? Não nasceu Gauche na vida. E agora a gente está fazendo um trabalho extremo, e também nasceu sob o selo do estruturalismo, né? Uhum. Então eram estigmas de estruturalista e direitoso. Pô, quer 2 defeitos tão abjetos, né? E a gente faz um esforço sobre-humano de tentar dizer que não é nada disso. As discussões sobre Saussure também, que criou uma linguística sem sujeito, tal. Os psicanalistas falam isso. O Milner, ele tem um texto, eu escrevi um texto bem agressivo contra o Milner, tá? Eu escrevi para o Arrivé, para o Michel Arrivé, ele publicou em francês, e está aqui nesse livro. Eu dei o título. Psicanálise linguística, uma relação mal começada. E eu quis entender esse mal começada em dupla isotopia, né? Começou mal e ainda não começou direito,
Né? Porque o Milner escreveu um texto que eu achei muito grave, um texto enciclopédico, escrito Linguística e Psicanálise, mostrando que a psicanálise tinha que romper mesmo com o Saussure, porque a teoria do Saussure era uma teoria sem sujeito, e tudo mais, falando uma série de textos que eu até vos convido a ler, se vocês quiserem, o texto do Milner, para dizer que tem alguém que pensa completamente o contrário dele. E eu achei no dever de bater duro, porque o Milner teve uma formação, eu não sei bem a história da formação do Milner, mas alguém me disse que ele foi meio que rejeitado na linguística da época dele, ele foi fazer uma pós com o Chomsky. Então a linguística que ele tem na cabeça é a linguística do Chomsky, ele conhece, é uma pessoa inteligentíssima, filósofo inteligentíssimo, mas ele tem uma espécie de, eu diria, um recalquezinho lá contra a linhagem saussuriana, e escreveu um texto enciclopédico que vai ser lido por estudantes em começo de carreira, neófitos, né? E jogar tintas fortes assim contra a linguística do Saussure, eu me senti na obrigação de retrucar, claro que sem o efeito, porque ele é muito mais lido, sem dúvida, mas era a minha obrigação de retrucar isso. E eu escrevi um artigo bastante irônico contra esse texto do Milner. E para dizer que, infelizmente, a linguística não foi bem vista nem dentro da psicanálise do Lacan. André Green teceu críticas ácidas contra Lacan, dizendo que o Lacan desenvolveu uma teoria da representação e baniu o afeto da teoria psicanalítica. Foi uma ojeriza, ele usa termo, o texto dele é teoria do afeto, uma teoria do afeto, do André Green. E ele joga tintas fortes contra Lacan, e em 1973 foi o livro dele. E engraçado que o Lacan, na minha leitura, respondeu de imediato no Television. Porque o Jacques Miller fez uma série de perguntas para o Lacan no Television. E são frases que eu decoro praticamente. Né? O Lacan disse assim: agora, o que deve ser pesado é como a tese do inconsciente estruturado com uma linguagem permite verificar mais seriamente o afeto. Olha só, como uma teoria do inconsciente estruturado com uma linguagem permite verificar mais seriamente o afeto. E um pouco antes ele falou, o afeto não é uma explosão do corpo, etc. O afeto são discursos que brotam do afeto, não é uma explosão biológica do corpo. Né? Ele tem um final de um seminário que ele fala da vergonha, não foi no 17, os discursos, eu não lembro. Ele tem um final de um que ele fala da vergonha. No seminário 10 do Augusto ele fala coisa semelhante em relação ao afeto. Mas essa vergonha eu acho que é posterior. Ele fala do afeto como que a linguagem afeta, né? E ele tira essa ideia antropológica, biológica do afeto também, a partir do Freud. Eu diria que se Lacan tivesse tido, ao lado do Jacques Miller, algum linguista semioticista ali para contrabalançar um pouco, eu acho que ele teria feito. Ou se, quando o Lévi-Strauss recebeu Jacobson na França, ele tivesse recebido o Yamslev, porque Yamslev é um linguista fascinante, mas que viveu pouco, morreu nos anos 60. Né? Se ele tivesse tido a longevidade do Jacobson, que viveu até os 90 e tantos anos, né? E o Lévi-Strauss foi até quanto? 105. Então, por isso que eu aposto, sabe? Eu aposto na teoria semiótica
do modo como foi desenvolvida por Gray Mass e ultimamente o do Landowski também é uma bela teoria, né? A teoria do Landowski, teoria das interações sociais, é uma bela teoria.